Chega, deixa eu te contar. Tem gente que acha que eu prego a vida inteira. Maravilha. Vou te contar como Deus muda a história de um homem em questão de minutos. Glória a Deus! Eu nunca tinha ministrado, nunca tinha subido em um altar, em uma tribuna, para poder ler nem um versículozinho. Mas eu vivi uma vida errada, uma trajetória de vida, vivi no mundo do crime, no mundo do erro, fugindo do estado de Rondônia para o estado de Minas Gerais, apenas com a mochila nas costas. Chegando na grande BH, 3 dias e meio viajando sem comer, bebendo só água, fugindo das confusões. Quando cheguei em BH, achei que ia ficar em BH, mas ali Deus me mandou para a cidade de Sete Lagoas, onde eu conheci algumas pessoas também e me envolvi novamente no mundo do crime. E Deus sempre me dando livramento, porque a minha mãe estava com o joelho no pó, orando. Mãe solteira, fui criado sem pai, mas a minha mãe sempre orando. Um belo dia eu chego na igreja, um pastor me convidou para ir à igreja. Eu falei com ele, olha, daqui uns dias eu vou lá na sua igreja. Ele falou, não, vou marcar você para ir um dia na minha igreja. Cheguei até a igreja num dia de sexta-feira. Sentei lá normalmente, estou observando o culto. O pregador ministrou. Não, antes do pregador ministrar, eu estou ouvindo os louvores. Só que antes do pregador ministrar, aconteceu algo comigo. Eu tinha um coração muito duro, não chorava de tipo nenhum, de maneira nenhuma. Comecei a chorar, fui tomado por uma crise de choro que não parava. E já queria levantar a mão naquele momento ali para aceitar Jesus. Não era nem 8 horas da noite, meu querido. Eu saí para fora, fui até o bebedouro, lavei o rosto para passar, tirar aquelas lágrimas. Voltei novamente, sentei lá e o Espírito Santo me incomodando. De repente passaram para o pregador pregou e não fez o apelo. Eu falei, pronto, não tem apelo hoje. A alma estava sedenta. Deus já estava falando no íntimo do meu ser. Aceitei Jesus. Aleluia. Levantei as mãos naquele dia. Fui, falei com o pastor. Pastor, quero aceitar Jesus hoje. Levantei as mãos e aceitei Jesus. Para você entender que Deus muda a sua história em questão de segundos. Deus começou a levantar vaso que vinha e entregava profecia para mim e dizia, Deus vai te levantar como pregador do Evangelho. Eu não acreditei. Eu falei, eu nunca preguei, nunca li nem um versículozinho em cima de uma tribuna. Como é que eu vou ser um pregador? Comecei a me acovardar e as mãos de Deus começaram a pesar sobre mim. As mãos de Jeová começaram a pesar sobre mim. Para você ter uma ideia, eu não conseguia falar 1 minuto, porque eu tinha bronquite asmático. 1 minuto. Eu conversava assim. Eu falei, como que eu vou ser um pregador se eu não consigo nem falar? Se eu não tenho força nem para falar. Para você entender que Deus opera e faz milagres nos dias de hoje. Aleluia! Glória a Deus! Deus começou a me jogar na cama. Fiquei 12 dias de cama. A minha cabeça, os meus olhos incharam, fecharam, e eu dentro de um quarto fechado, sem poder ver a claridade da luz, pedindo a Deus que me tirasse, porque eu já não aguentava mais sentir dor. Quando eu desesperado, eu peguei e falei com a minha esposa, vai até a casa do pastor e chama ele, porque eu acho que fizeram uma macumba para mim. Não entendia do mistério de Deus. Fizeram uma macumba para mim, só pode que fizeram uma macumba. Quando a minha esposa foi até a casa do pastor, era aproximadamente 10h30 da noite. O pastor chegou na minha casa, entrou no quarto. Quando ele entrou no quarto, o Espírito de Deus desceu sobre ele e ele falou da seguinte forma: jovem, você está desse tipo porque está fugindo do chamado de Deus na sua vida. Tem gente que fala que Deus
não é vingativo. Deus, ele é amor, mas ele é justiça. E aquele que não vem pelo amor, ele vem pela dor. Queira você acreditar ou não. Quando ele falou aquilo para mim, ele impôs a mão sobre a minha cabeça e orou. Naquele momento eu falei com Deus: Deus, se eu estou dessa forma, porque estou fugindo do chamado de Deus, a partir de hoje eu vou ser um pregador da tua palavra. Não foi 5 minutos, não foi 5 minutos, eu fiquei sãozinho. Mas antes de eu levantar da cama, Deus me deu um arrebatamento de espírito. Eu disse espírito, não foi arrebatamento de sentido. Aonde o meu espírito foi retirado do meu corpo e Deus me levou a um lugar onde existia muita gente, muitos homens de terno, mas eu não vi o rosto daquelas pessoas, aqueles homens de terno, e estava sendo ministrado um culto. E sabe quando você pega um monte de folha seca e coloca fogo naquelas folhas que fica fazendo aquele barulho, fazendo... O culto estava daquela forma. A glória de Deus estava naquele culto daquela forma. O fogo de Deus estava caindo naquele lugar. Aí uma voz falava comigo assim: vai e ministra. Oh, aleluia, Deus. Eu não entendi, eu falava: eu, Deus. Aí a voz falava: vai e ministra, porque através da sua vida muitos vão ver a minha unção na tua vida. A partir daquele dia, Deus me levantou como pregador do Evangelho. Eu não tenho nem 4 anos de ministério e Deus tem me levado a lugar estranho, ministrando a tua palavra. E eu vou profetizar. Pega na mão do seu irmão agora. Pega na mão do seu irmão. Pega na mão do seu irmão agora.